fez do seu instrumento objeto de estudo e também de arte? No refrão de hoje, eu converso com o instrumentista, violeiro, pesquisador Roberto Correia. Bem-vindo ao refrão, Roberto, é uma honra para mim. Eu que agradeço mais uma vez, né? Isso aí, há muito tempo você já participou do refrão. Olha só, como é que um físico se torna um músico e ainda mais um estudioso de viola caipira? Conta essa história aí. Pois é, eu sou de Campina Verde, minha cidade natal, do Pontal do Triângulo Mineiro, cidade pequena. E em Campina Verde eu me interessei por música, violão especificamente, né? Nós tínhamos um mestre chamado José da Conceição, que ensinava a gente a tocar de ouvido, né? Solos de violão. E eu tinha facilidade com exatas. Então eu acabei vindo para Brasília, prestei vestibular, passei em física, né? Realmente tinha facilidade com matemática, física na época. Mas eu tinha um sonho de estudar violão clássico e comecei a estudar aula particular de violão clássico, aprender a ler partitura, enfim. Mas na Universidade de Brasília, na UNB, quando eu fazia o curso de física, eles tinham um programa de incentivo para os estudantes Uma bolsa científica. Isso, chamava Bolsa Trabalho Arte. E que o objetivo era unir as pessoas, cada aluno vem de um lugar do país, né? E nós, esse negócio de fazer música, de eu ser músico, né? Ser músico, tocar violão, né? Na época, nós montamos um grupo de música regional chamado Olho d'Água, com amigos do Nordeste, Goiás, Minas, né? Paraná. E foi nessa oportunidade, com esse grupo, que eu acabei sentindo, já tinha outro violonista, que fazia falta aquele instrumento que eu ouvia nas Folias de Reis, lá em Campina Verde. E acabei encontrando uma viola baratinha, comprei, fiquei fascinado pelo instrumento, mas não havia livro. Fui na biblioteca do UNB para ensinar a tocar, né? O que havia era um álbum de acordes do Tonico Tinoco. E aí, mas só os acordes da afinação. Isso me levou a ir atrás dos violeiros antigos, porque conheci vários, né? Cada cidade que eu ia atrás das Folias de Reis e acabava encontrando os violeiros, os solistas, as pessoas que tocavam na folia, mas também que faziam ponteados. E fui fazendo uma pesquisa com interesse mais de me formar, vamos dizer assim, porque não havia uma escola formal de viola, né? Eu me formei com esses violeiros, com esses grandes instrumentistas anônimos, vamos dizer assim. E aí eu fui escrever partitura com as teclas, tudo. Enfim, e a física ficou em segundo plano. Cheguei a me formar, mas a música tomou conta da minha existência, vamos dizer assim. Mas você não deixou de ser um cientista, porque afinal de contas você acabou indo pesquisar o instrumento. Agora, é verdade, o que te fez se apaixonar pela viola? Depois que eu abandonei, vamos dizer, física, essa carreira acadêmica da física, né? E publiquei meu primeiro livro em 83, de pesquisa de viola, né? Eu ganhei de uma prima minha um caderno de conta corrente do meu avô, que tinha sido assassinado em 1937, aos 39 anos de idade. Ele era violeiro, escreveu várias modas de viola e a poesia, né? E por isso ela me deu esse caderno. E eu fui sabendo dessa história de viola da minha família. Meu pai não aprendeu a tocar viola, meu pai tinha 9 anos na época. E ficou isso, talvez vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de sina, né? Eu não tive essa oportunidade de ter o contato, vamos dizer assim, em casa com a viola, o que vinha dessa família, né? Aí eu fui pesquisar, né? Então a pesquisa também ajudou muito nesse sentido de conhecer o instrumento, como era tocado o instrumento em épocas anteriores, né? Eu me interessava também muito pelo imaginário, pelas crendices, enfim, tudo que estava envolvido com o instrumento eu me interessava e aí eu fui me formando, vamos dizer assim, com esses violeiros antigos. Das suas composições, dá para você tocar um trechinho da que você escolher aí para a gente saborear um pouquinho o som da viola? Sim, claro, eu vou tocar uma música, uma composição minha que usa a técnica dos violeiros antigos, é só polegar e indicador. Vou tocar um trechinho. A música chama Parecença.
Realmente parece uma música medieval, mas que também tem um pouco a ver com aquele som que a gente lembra da viola caipira, da música cabocla. E aí eu ia te perguntar, tem músicos violeiros que te inspiram? Sim, esses violeiros antigos, né? Esses violeiros que eu tive contato. E eu ouço muito música, eu gosto muito de música barroca, dos instrumentos de cordas dedilhadas da música barroca. Mas se eu fosse dizer assim, que me inspiram, que foram meus mestres, foram esses violeiros. Nossa, tem tantos, são tantos as pessoas, e eu sempre lembro deles, da maneira como eles tocavam. E é claro que eu acabei enveredando por outro caminho, que eu fui desenvolvendo, que eu misturei com as técnicas do violão clássico, mas foram meus mestres. A gente vai ter que fazer agora o intervalo, mas no próximo bloco a gente volta com outros instrumentos. Okay. E é claro, você tocando pra gente. Primeira parada do refrão e a gente volta já, não sai daí. De volta com o refrão, hoje com o instrumentista, violeiro, pesquisador Roberto Correia. Roberto, a gente estava falando no outro bloco sobre músicas antigas, inspirações, coisas que você se deparou no início da sua carreira. E aí você está com um instrumento muito peculiar, queria que você falasse sobre ele e também tocasse pra gente. Essa viola aqui é uma viola de Queluz, que chamava Queluz, hoje é Conselheiro Lafayette, que fabricava as melhores violas do Brasil, eram fabricadas lá no final do século XIX, começo do século XX. Uma viola originalmente com 12 cordas, e 12 cordas são sempre 5, as violas caipiras sempre 5 ordens. A gente tinha ordens triplas, 2 ordens triplas e 3 ordens duplas. Quanto tempo ela tem? Tem aqui um pedacinho de uma marca de 1900, se não me engano, 44. Uau! Uma viola antiga. Do século passado, não deixa de ser do século passado. Do século passado, E, bom, você falou dos toques, né? Eu me lembrei, na minha cidade tinha um violeiro chamado João Souza. Ele tocava em 12 afinações diferentes. Ele era fabuloso, era peão de boiadeiro, ele era solteirão, nunca casou, e ele ficava tocando viola. E eu aprendi muito com ele. E eu gravava tudo, porque eu chegava em casa e ficava escutando, tentando imitar, né? Aí teve um dia que ele falou, Roberto, eu vou te ensinar um toque, o toque do Rio Abaixo. Eu falei, pois não, seu João, deixa eu pegar o gravador aqui. Eu falei, não, esse toque é perigoso aprender sozinho, você tem que aprender tocando comigo. É muito fácil, mas você tem que aprender tocando comigo. Eu falei, pois não, eu peguei a viola e fiquei tocando esse toque com ele. Realmente é simples o toque, mas é muito interessante que ele foi me explicando. É o toque do capeta, né? O toque do capeta descendo rio abaixo. Isso aqui, ele falou, ó, isso aqui, ó, é o rio. O capeta colocando a canoa dentro d'água. Agora o capeta vai remar a sua canoa. Aí vem o toque do capeta. Para seduzir as moças na beirada do rio. A moça e o capeta descendo o rio abaixo. Aí o capeta tirando a canoa dentro da água e sumindo com a moça e o rio. Agora eu vou fazer sem a fala aqui. Vocês vão ver que interessante. Simples o toque, mas tem toda essa magia. É um caos. Um caos. Então vamos lá. O toque do rio abaixo.
maravilhoso, maravilhoso. Que viagem. Eu resumi o toque, mas você fica tocando horas e horas, e é um toque meio hipnótico, porque ele... É interessante, são toques que... Isso é um lundu, né? Um tipo de gênero que se fazia na viola. Me conta sobre a sua carreira. Você participou aí de orquestras, já tocou com vários músicos. Conta um pouquinho pra gente. Como eu vim do violão clássico, eu queria fazer da viola o que se fazia com o violão, ou seja, você sozinho, geralmente o violeiro tocava com o violão acompanhando, né? Mas você sozinho, você poderia explorar o instrumento de forma a ser um solista. Esse foi meu propósito inicial. E eu fiquei fazendo esse trabalho de recitais, compondo, porque não tinha repertório, durante muitos anos. Depois eu passei a fazer canções, que eu também gostava muito de cantar em dupla, caipira, né? Tenho dupla caipira, inclusive, e fazer canções. E com, vamos dizer assim, o desenrolar da carreira, você sendo mais conhecido, pessoas fazendo projetos, incluindo a viola, porque a viola é um instrumento que além de ser muito bonito, também trazendo muita identidade brasileira, vamos dizer assim. Todo esse histórico dessa minha lida com a viola acabou virando até o tema da minha tese de doutorado, que é o avivamento da viola no Brasil. E você também acabou fazendo aí parcerias com pessoas da música sertaneja. Eu destacaria aí Inezita Barroso, inesquecível Inezita. Fala sobre ela. As pessoas falam de não tem ninguém insubstituível. Tem sim. Ninguém vai substituir Inezita, Beethoven, Mozart, Bach. Inezita, eu tinha já muita admiração por Inezita, porque ela era uma artista, ela pesquisava, ela uma guerreira, e conhecia as gravações dela, achava a voz dela maravilhosa. E eu tive a oportunidade, um produtor chamado Pelão, de São Paulo, fez esse projeto de gravar disco, a minha viola, né, o meu trabalho com a Inezita. Ela topou e gravamos 2 CDs, um em 96 e um em 97. Chegamos a ganhar prêmio com esse segundo CD. E fizemos vários shows Brasil afora, principalmente no estado de São Paulo. E eu aprendi muito com ela e realmente foi um momento assim muito especial da minha vida de artista. Agora, como pesquisador, antes da gente terminar esse bloco, eu queria que você tocasse, só explicasse a viola de coxo para a gente que está bem aí. A viola de coxo é um instrumento do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. É um instrumento muito interessante. Coxo é aquela tora de madeira escavada. Aqui essa viola é um coxo, né? A gente coloca sal para gado, quer dizer, faz um coxinho, né? Depois coloca o tampo e as outras partes. E tem esse som. Vou fazer uma música minha. Um pedaço de uma música que me chama Peleja de Sirema com Cobra. Bravo! A gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais moda de viola. Mais uma pausa no refrão, a última, e a gente volta já, não sai daí.
De volta com o refrão, hoje com uma aula de viola do instrumentista, violeiro, pesquisador Roberto Correia. Roberto, queria saber por que a viola se tornou um símbolo nacional. A viola, eu acho que ela carrega uma identidade brasileira muito forte, porque nós temos vários tipos de viola no Brasil e ligada a práticas tradicionais que trazem todo um, vamos dizer assim, um arcabouço cultural. Principalmente a viola caipira, que foi o principal instrumento desse avivamento, dessa expansão da viola que tem acontecido desde a década de 1960. E eu acho que os jovens, as pessoas, e também pessoas de várias idades, acabam se interessando pelo instrumento porque é como se fosse uma janela para algo do Brasil, algo da nossa cultura. E a pessoa pode fazer uma música moderna, a música que quiser, e seria viola em qualquer estilo de música, mas a viola sempre traz algo de identidade, de identitário. Acho que isso foi o que tornou a viola esse instrumento tão popular hoje em dia. E falando em tipos de viola, você está com uma outra viola agora, você trocou de viola, você está com qual tipo de viola? Conta Essa viola é uma viola fabricada pela Delvecq, uma viola que se chama viola dinâmica, um modelo dinâmico, na verdade. E essa viola foi muito utilizada, é muito utilizada pelos cantadores repentistas. E uma afinação muito interessante, uma disposição de cordas também muito interessante. E ela tem um som que tem um reverb natural, talvez provocado pela estrutura aqui dentro tem uma parte metálica aqui dentro também. Vou mostrar um baião. Aí, ó. Qual o nome da composição? Essa é uma composição minha chamada Potiguarã. Compus no ano de 2000, quando eu fui fazer uma oficina lá no Rio Grande do Norte, Natal, né? Então, naquela oportunidade, na verdade, o Ministério da Educação e Cultura, eles fizeram um projeto de cantoria, né? E me encomendaram. Contrataram uma empresa que me encomendou fazer uma trilha, né? Então, fez parte de uma trilha divulgando as cantorias nordestinas. Né? Isso Os no ano repentes. 2000. E eu compus esse tema, esse pedacinho, depois desenvolvi e, claro, como eu convivi muito lá em Natal com os violeiros repentistas, acabei colocando o nome de Potiguarã. Legal. Agora vamos falar do livro. Você tem vários livros, eu estou aqui com o livro, o mais recente, tem também um outro que era de técnicas, sim, né? Mas o mais recente fala do avivamento da viola, é um resgate histórico? Sim, é baseado na minha tese de doutorado e eu acho que é um resgate, você falou bem, um resgate histórico. O título é Das Práticas Populares à Escritura da Arte. Eu mostro todo o percurso que a viola foi fazendo, o violão já fez esse percurso há muito mais tempo, mas a viola está fazendo esse percurso. Nós estamos vivendo um momento muito grande do avivamento da viola no Brasil e isso foi o tema da minha tese. Então, mostrar todo esse histórico, os fatos que levaram a esse avivamento, né? Então, muito feliz porque eu pude fazer esse trabalho 5 anos depois da defesa da tese. E como é um livro, não é uma tese, eu fiz um livro baseado na tese, eu acrescentei mais coisas, por exemplo, aí baseado na viola caipira a tese, mas no livro eu falo dos vários outros tipos de viola que nós temos no Brasil. A viola de coxa, a viola de cantoria, a viola de samba do Recôncavo Baiano, a viola de Buriti. Eu sei também que você tem modas de viola, você canta e toca também. Só que para isso você precisa trocar de instrumento. Sim, sim. Passar para a viola caipira, né, que é o meu instrumento principal, né? Eu sou, como diz, um caipira contemporâneo. Esse é o meu instrumento principal, a viola caipira. Sim, eu também componho, eu canto também, tenho dupla caipira. Então, realmente eu adoro esse universo da música caipira. Eu vou fazer um pedacinho, por exemplo, uma composição recente. Éramos eu e meu pai, por entre tropa e boiada, saíamos antes do sol, ainda no trovo, no meio do nada.
A alma banhada de orvalho e as léguas do mundo era o que Deus dava. Sol, lua, guia, culatra, formando uma só comitiva. Meu pai, de poucas palavras, bastava um olhar, eu já entendia. Nascido e criado na lida, tocava viola e tirava folia. E aí segue. Essa é uma composição minha com o Neverton Ferreira, um companheiro de composição. Enfim, é uma composição moderna, assim, mas falando de temas do passado, né? E tem várias outras. Roberto, qual o legado da viola caipira que você quer deixar para as próximas gerações? O mais importante para deixar são minhas composições. São modernas, são diferentes. Eu gosto muito delas. Eu acho que elas, vamos dizer assim, impulsionam a viola para uma música mais de alto nível, vamos dizer assim. Uma música já beirando a música erudita, podemos dizer. Eu acho que porque nós estamos seguindo o caminho do violão. Então, a música instrumental é muito importante para a viola. E eu acho que as minhas composições contribuem, vamos dizer assim, para esse passo a mais na viola. Eu te agradeço mais uma vez aí pela sua participação. Te desejo sorte na jornada, nas suas composições e que viva a viola caipira. Viva! E é isso, a gente fica por aqui, acompanha a programação da TV Justiça no nosso site e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão e eu te espero. Agora você fica com um pouco mais da viola caipira de Roberto Correia.